João 6. O capítulo de hoje traz uma história muito interessante sobre quando Jesus, diz que ele é o pão da vida. Só que não é o que Jesus diz, mas a reação das pessoas que mais me chamou a atenção. E aí Jesus começa ali colocando, os discípulos estavam procurando ele, e aí Jesus fala: vocês não estão me procurando não, vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês, porque tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. E aí Jesus começa falando, para eles sobre, eles perguntam, o que eles podem fazer para alcançar o reino dos céus. E aí Jesus coloca lá para eles, que eles têm que acreditar naquele que Deus enviou, naquele que o pai dele enviou. E aí eles começam a se questionar: como assim o pai dele? A gente não conhece o pai dele. Mais uma vez o povo não entendendo nada. E aí Jesus fala que ele é o pão da vida, que se alguém quer alcançar alguma coisa tem que comer, o corpo dele e beber o sangue dele. E aí ninguém continua entendendo coisa nenhuma. Porém, essa falta de entendimento, fez com que alguns discípulos que estavam, não os 12, mas alguns discípulos que estavam seguindo ali Jesus, fez com que eles abandonassem desistisse de seguir Jesus. Por quê? Ele diz o seguinte assim para Jesus, que a palavra de Jesus era muito dura. Então eles deixaram de seguir, voltaram atrás. E é esse o ponto que eu quero que a gente reflita hoje, sobre como muitas vezes a gente deixa de seguir a Cristo simplesmente pela palavra dura. Como eu já falei aqui em outros devocionais, o evangelho, ele é pesado, o evangelho, ele é duro. O evangelho, se você não tiver o Espírito Santo, você vai fazer com que, como esses discípulos fizeram aqui, que ouviram e falou: dura essa palavra, quem pode suportar? E imediatamente deixou de seguir a Cristo. Infelizmente, gente, esse é o natural de todo ser humano. Nós, seres humanos, a gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de ser questionado, a gente não gosta que fica apontando que a gente errou, a gente não gosta de nada disso. Mas o evangelho vem nos dizer ao contrário. O evangelho já começa apontando o primeiro erro, que a gente está no pecado. O primeiro erro é a gente não crer em Cristo, Então a gente precisa realmente pensar e analisar sobre isso nas nossas vidas, sobre o evangelho que tem entrado ou até mesmo saído das nossas vidas, porque o evangelho verdadeiro, ele é pesado sim, ele é duro sim, mas ele não é impossível de se compreender, ele não é impossível de se seguir até mesmo, O segredo disso tudo, gente, é ter o Espírito, porque o próprio Cristo diz aqui que a palavra, ela é morta, mas é o Espírito que traz vida, é o Espírito que faz com que a gente consiga entender e cumprir aquilo que a gente está lendo na palavra. Muitas vezes, o que falta muitas vezes sobre nós é ter o Espírito Santo constantemente, porque muitas vezes a gente lê, a gente compreende, mas a gente não consegue colocar na prática. Por quê? Porque a gente não crê realmente em Cristo, a gente não tem o Espírito dele sobre as nossas vidas, e aí muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente erra. Então eu acredito que o devocional hoje vem trazer realmente esse alerta sobre as nossas vidas. Quem nós somos? Nós somos esses discípulos aqui que, pelo ouvirem a palavra de Cristo, olhou e falou: é dura demais, e parou? Ou nós somos como os outros 12, que até Jesus fala aqui para os 12: vocês vão também deixar de me seguir? Aí Pedro, fala: não, Senhor, o Senhor tem a palavra da vida, o Senhor realmente é quem vai nos guiar e nos conduzir. Então, que a gente possa realmente ter essa convicção e essa confiança acima de tudo. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!